O Tom Online vai mais uma vez pegar o avião e fazer uma viagem longa, aquela viagem assim que demora, mas quando chega o papo é bom. Vamos até o Japão entrevistar o técnico brasileiro Fábio Carille, técnico multicampeão aqui no Brasil pelo Corinthians, campeão brasileiro, campeão paulista. Aliás, a gente está chegando no fim de semana de decisão de Campeonato Paulista e o homem é especialista em Campeonato Paulista. Mas eu quero saber, Fábio, como é que tá a vida aí no Japão? Como é que tá tudo aí? Como é que tá se desenvolvendo o campeonato? É difícil, tem pressão também, que eu sei que não é fácil. O futebol tem sempre pressão, né? Não é porque é o Japão, não, mas também tem pressão sempre pelo resultado. Tudo bem, Fábio? Obrigado por mais uma vez estar aqui no canal. Você que foi o primeiro entrevistado desse canal. Esse canal hoje tá andando, tá com sucesso, graças a você que foi pé quente aí. É sempre muito bom falar com você e receber você aqui, Fábio. Bom, André, muito obrigado pela oportunidade. Bom mesmo falar com você. O Japão aqui, um país que só está confirmando tudo que eu tinha ouvido, né, de pessoas que trabalharam aqui. Emerson Sheik, Danilo, Oswaldo de Oliveira, o Valmir Cruz, que me acompanhou, que trabalhou aqui 7 anos. País maravilhoso, um país que tem cobrança sim, mas aquela cobrança com respeito, eles entendem o trabalho, estão no dia a dia ali acompanhando de perto, perde o jogo... quase que deu, né? Sabe aquelas coisas assim que tipo assim, o outro time também trabalha para ganhar, né? E normalmente é um que vai ganhar ou que pode acontecer é um empate. Então, estou muito feliz aqui, tá sendo bem legal, um trabalho de reconstrução, uma equipe que nasceu em 2005 e as coisas estão caminhando legal. E essa questão de entender muito, né, o que é o futebol, o que é o resultado, é algo que dá uma refrescada pro profissional, né? Porque aqui no Brasil você viveu uma loucura, talvez nos teus últimos 2 trabalhos que do Atlético Paranaense, do Santos e tudo mais, dá um F5, né? Dá uma refrescada, dá algo diferente, assim, uma motivação até para você trabalhar, né? Eu já, esse ano, né, André, tô fazendo 30 anos já dentro do campo, né? Dos meus 19, esse ano eu faço 50. Foi quando eu fiz 20 anos que eu fui para ser jogador do 15 de Jaú, do Sertãozinho do 15 de Jaú. Então é uma cultura já antiga, de que ninguém tem tempo, ninguém tem paciência para esperar o desenvolvimento de um trabalho, e a gente sabe que pegar um grupo de 30 jogadores e fazer todos entenderem para que essa engrenagem funcione não é fácil, né? Então aqui dá para respirar sim, faz uma média de 45 jogos por ano. Então você tem tempo para treinar, parecido com a Arábia Saudita, onde eu trabalhei 2 anos e 3 meses, né? Que aí você sabe mesmo se você é um bom profissional. Porque você treina, você olha, você faz jogo-treino, você vê se funciona, te dá tempo, os jogadores recuperam. Então mas 30 anos que é assim, não vejo como mudar, né? Não vejo que possa ter alguma mudança para que os profissionais possam ser mais respeitados. E no time você tem jogadores brasileiros? Como é que você tem o teu elenco? Como é que você participou da montagem? Como é que está o time hoje na competição? André, foram 7 rodadas. O campeonato começou de uma forma assim que a gente não esperava, com 2 derrotas e 2 empates nos 2 primeiros 4 jogos, e agora nos últimos 3 jogos com 3 vitórias, né? Estamos em 7º, com a mesma pontuação do 6º, classificam 6 aqui para o playoff, faltam 35 rodadas, é um time competitivo, a gente conseguiu reforçar bastante, eu participei bastante da montagem. Quando a minha equipe saiu fora da competição ano passado, eu fiquei viajando o Japão atrás de jogadores, e a gente conseguiu trazer jogadores aí que pudessem nos fortalecer. Perspectiva, sim, é que a gente consiga aí fazer um ótimo ano aí, quem sabe o acesso esse ano. Vai trazer muito jogador brasileiro aí quando tiver a janela aberta ou não? Desculpa, você me fez essa pergunta, acabei não falando. Eu tenho 6 jogadores brasileiros aqui, que é o Valdo, zagueiro que jogou no Ceará, que estava no Shimizu, Caio César, um volante que jogou no Avaí, Cristiano, um atacante que já está aqui há 12 anos, o Cleison, que jogou comigo aí no Corinthians, estava no Cuiabá, o Edgar Júnior, que jogou no Bahia, que jogou no Joinville, né? E eu tenho o espanhol, o Ruama, que nos últimos 2 jogos aí fez 4 gols. E tem o Kaique, um zagueiro que foi da base do Palmeiras, 21 anos, veio para cá, que tem um potencial muito grande, que nesse momento está até jogando. Então, é legal participar dessa questão da montagem, e até me chama a atenção você falar, viajamos ali atrás desses reforços e tal. É algo que para você também é novo, porque assim, normalmente assim, no
no futebol brasileiro, ainda mais nos grandes clubes, né, que você treinou aqui no Brasil, normalmente é o diretor, o executivo que faz esse trabalho mais próximo, né? Normalmente, quando tem alguma coisa ali, o treinador às vezes dá uma ligadinha só para dar uma força, mas participar ativamente para você é novidade? Como técnico, sim. Como auxiliar, que eu fui do Corinthians ali na época do Edu Gaspar e até mesmo do Alessandro, eles confiavam muito em mim, assim, me deram muita abertura para falar. Onde eu entrava só na questão da parte técnica, né? Não de parte financeira, isso nunca gostei de estar nesse assunto, mas sim da parte técnica. Então a gente sentava, a gente discutia. No meu primeiro ano com o Roberto ali, que era um ano de pés no chão, que foi 2017, e a gente sentava muito para conversar, eu, o Alessandro e o Roberto, assim, para buscar as peças pontuais, tanto que durante o ano chegou o Cleison e o Jadson, que voltou da China, né, para aquele ano ali, durante a sequência. E aqui, isso eles gostam, eles sentam todos os dias nesse período de contratação, escuta, preparam vídeo, eles mesmos falam o que esse jogador pode nos dar, o que pode ser prejudicial. Então, já vem com tudo montado, né? E você só observa aí valores também. Aqui eu não gosto de entrar, não entro. Ao contrário da Arábia Saudita, que se eu não entrasse nessa parte, as coisas lá não andavam. Então, esse primeiro contato eu tinha que fazer. Mas é gostoso, porque você tem uma ideia de jogo, começa a buscar aquelas peças que vai funcionar dentro daquilo lá. Acho que é metade do caminho andado, assim, para que as coisas dê certo. Então, se de repente, quando você decidir voltar para o Brasil e não quiser aquela pressão, aquela coisa do campo ali, aquela coisa maluca que é ser treinador, de repente você pode ser um dirigente, um diretor esportivo, quem sabe? Vou ser sincero para você, André. Tô com 49, né? Faço 50 esse ano. Não vou muito mais tempo na beira do campo, não. Eu não quero sair do futebol, mas, assim, tenho tudo muito programado na minha cabeça. Se as coisas acontecerem do jeito que eu me planejei, que eu tô planejando, e aí entra muito você não ficar desempregado nesse período que eu penso, né? Não vou muito longe como técnico, não. Satisfeito, realizado, muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida até agora. E nesse teu planejamento tem uma volta ao futebol brasileiro ainda como treinador ou não? Sim, André. Eu quero ficar muito tempo aqui, mas a gente sabe que futebol depende de muitas coisas. Já estou há 11 meses aqui, né? Vim em junho do ano passado, tenho um contrato aí um pouquinho mais para frente ainda. Quero ficar aqui por muito tempo, mas a gente sabe que o futebol muda, as coisas não acontecem da forma que a gente quer, apesar que o Japão é mais paciente com esse detalhe, né? Mas gosto muito do mundo árabe, vivi muito bem lá. O Brasil é o nosso país, né? Esse calor aí, por mais essa confusão de imediatismo que é no Brasil, a gente viveu isso, a gente já sabe como que funciona, né? Então tô aberto assim a sempre novos desafios, novos projetos, assim, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. E Fábio, você passou na tua carreira como treinador por um momento muito parecido que o Fernando Lázaro está passando agora no Corinthians, né? E você é um cara que conhece ele, né? Acho que vocês trabalharam muito tempo juntos, né? Vocês são amigos, se eu não me engano, de ter uma amizade fora o futebol ali, né? Você tem conversado com ele te pediu ajuda, você deu ali um aval para ele quando ele foi ser técnico do Corinthians, já não é novidade nenhuma, mas já tem pressão em cima dele, nem estreou na Libertadores e ele já tá tendo pressão, o Duílio já teve que vir a público para falar que ele tá bancado, essa loucura do futebol brasileiro. Como é que você tá vendo? E eu queria um depoimento teu que você viveu tudo isso e venceu todas essas desconfianças com títulos, cara. André, Fernando é um amigo, trabalhamos juntos aí por 8 anos, de 2009 até o final de 16, quando ele foi com o Tite para a seleção. Ali até era para ele ser meu auxiliar no outro ano, aí veio o convite, né, para ele para a seleção, não tinha como recusar mesmo. É uma oportunidade igual a minha, não tenha dúvida disso. Um cara que conhece o Corinthians muito mais até do que eu conhecia, ele nasceu dentro do Corinthians, né, com a história do seu pai, a sua mãe que trabalhou lá por muito tempo, mas momentos diferentes, não tem como dizer isso, né? Naquele período ali, um grupo desacreditado, um grupo que só tinha 2 jogadores firmados dentro do Corinthians, que era Cássio e Fagner, Balbuena criticado em 16, o Pablo chegando, Arana e Maicon, assim, dos jovens que mais jogaram. A gente nunca sabe a resposta que vai dar a partir do momento que coloca a camisa de titular,
A gente via que tinha qualidade, mas a gente não sabe, e foi uma resposta muito positiva. No Jô, que era o outro grande nome do momento, mas 7 meses sem jogar, pô, como é que faz um contrato com o Jô de 2 anos? Aquilo tudo que a gente acompanhou. Então, existe a questão da quarta força, eu falo isso com maior tranquilidade, isso nos ajudou, né? Porque tirou toda a pressão. Se eu ficasse em quarto no Paulista, era o que todo mundo esperava, né? Então, tirou uma pressão diferente, né? Por isso que eu falo do momento ser diferente. Corinthians com muitos jogadores firmados dentro do futebol, investimentos altíssimos que eu não tive, né? Uma caso de uma chegada de um Yuri Alberto, de um Roger Guedes, que faz parte do grupo hoje, da volta de um Gil, de um Balbuena, que já voltou consagrado, né? Que é 17 ainda, tinha que se firmar. Agora ele já voltou sendo o Balbuena. O Juliano, que é um cara com uma história enorme, Renato Augusto. Falar de cada um aqui, a gente vai, que o grupo do Corinthians eu considero um grupo forte. Então a pressão ela é muito maior do que comigo, né? Do meu período, por aquilo, desmanchou o time em 2016, saíram mais de 10 jogadores, né? No início do ano, Ralf, Gil, enfim. Depois, no meio do ano, saiu Felipe, Bruno Henrique para a Itália e Elias para Portugal. Então, uma reformulação onde o Roberto, com os pés no chão, querendo colocar a casa em ordem na questão financeira. E a gente entrou num campeonato assim muito desacreditado e a gente acabou surpreendendo muita gente, inclusive nós mesmos. Né? A gente não imaginava que Palmeiras era o campeão brasileiro, a força do Paulista. Falando de campeonato brasileiro, o Grêmio foi campeão da Libertadores, Atlético Mineiro com timão, né? Flamengo montando já, e a gente bater campeão ali foi algo inesperado. Mas em relação à pressão aí, com certeza, desde o início, eu com as pessoas que eu trabalho aqui, eu comentei, vai ser diferente da minha época. O Fernando, um cara preparado, um cara que conhece, que trabalhou com grandes profissionais, inteligente, mas a pressão ela ia ser muito maior do que foi no meu período. E qual que é o segredo ali para ele suportar essa pressão aí, que vai ser inevitável, ainda mais em Libertadores, em Copa do Brasil e tudo mais? André, eu ainda me considero um jovem como técnico, né? Eu estou no meu 7º ano como técnico principal. É você não se perder, é você acreditar numa linha de trabalho, numa forma de jogar. Isso acontece, a gente acaba errando. Alguns momentos dá certo, que foi o caso do Santos, onde 21 jogos a gente fez ali em 3 meses. Vamos fazer com 3 zagueiros, acabou dando certo e a gente se livrou e terminamos em 10º, na frente de São Paulo e Inter a competição, né? Então é isso. Ele tem uma ideia, repetir essa ideia, treinar para que os jogadores também tenham confiança. Acho que isso é o caminho. Acreditar nas pessoas que estão do lado dele ali mesmo no dia a dia, que entendem, que vão entendendo o clube cada vez mais. Ele já entende muito o que é o Corinthians e não se perder nesses detalhes assim de ficar mudando a forma de jogar, mesmo porque não tem muito tempo para treinar, que vai acontecer daqui para frente, né? Libertadores, Brasileiro, daqui um pouquinho entra a Copa do Brasil e você não tem muito tempo para fazer mudanças para saber se vai dar certo. Você vai ver se vai dar certo nos jogos. Isso é perigoso, né? Você não tem um jogo treino, você não tem um tempo. Então, acho que esse é o caminho. É acreditar na linha que ele tem seguido até agora. E também a questão da direção, né? Do Ilho bancar ali a escolha, né? Que acho que é o mais importante também nessa hora para o cara ter a base para poder trabalhar, né? Porque uma coisa é você dar o treino no campo e aí quando você vai entrar na internet é pressão, é não sei o quê, porque é inevitável, né? E aí entra a questão do Duílio, que acho que é um cara que tem esse perfil mesmo de bancar mesmo o treinador, né? André, fiquei 10 anos ali no Corinthians e o Corinthians aguenta isso a maioria das vezes, né? Eu acho que a maior prova foi o Tite ali na época do Tolima, onde era muito fácil para a diretoria do Corinthians mandar o técnico embora e acalmar durante os dias. Durante os dias, o Andrés, na época ali, junto com a direção, foi e bancou e as coisas ali mudaram muito rápido na questão de resultados, né? Então, o Corinthians é assim, acredito que vai ter esse tempo sim. É claro que a gente sabe de resultados, a gente sabe o Corinthians, a grandeza que é. Temos que falar também, né, André, do Palmeiras tem conquistado muito, isso traz uma pressão maior também. Quando se fala de torcida, o Flamengo, os últimos anos, vem conquistando, traz uma pressão maior também. Mas a diretoria do Corinthians, assim, é uma diretoria que já bancou assim, muitas situações difíceis. Eu acredito que vão dar esse suporte para ele. Cara, você ganhou o Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista é aquela velha história, né?
Para quem ganha é excelente, para quem perde é pressão. Esse Água Santa aí do Thiago Carpini, que é mais uma boa surpresa que a gente está tendo aí de treinador jovem aí, chegando numa decisão. Te surpreende? É uma grata surpresa? Você tem visto os jogos? Dá tempo, porque a diferença de horário aí pro Japão tem que assistir os jogos tomando café da manhã, né? Tomando café da manhã não, literalmente quando é jogo 4 da tarde aqui, aí é madrugadona, né? Tem visto, tem gostado? Te surpreendeu o Água Santa? O Thiago já vem fazendo alguns bons trabalhos, foi assim no Guarani, foi assim no Santo André, se eu não me engano. Aqui realmente não consigo assistir os jogos ao vivo, André, porque quando o jogo é 9h30 da noite eu estou em treinamento, aqui é 9h30 da manhã, né? E quando é 4 da manhã, eu tô velho já, mas aí eu fico mais um pouco na cama, né? Mas a gente sempre acompanha depois. Hoje está muito fácil para buscar os jogos, né? Mesmo depois que eles acontecem. Então a gente acompanha. O que eu acho interessante do Água Santa, acho que montou muito bem o elenco, né? Reginaldo já jogou no Atlético Goianiense, os caras que vieram com peso já de brasileiro, Thiaguinho, que já passou pelo Corinthians, o atacante que fez os 2 gols aí, já rodou em alguns clubes, e acaba ali com... Mezenga, e acaba junto com um bom trabalho do Thiago aí, dando essa liga e fazendo bons jogos. Eu assisti um jogo deles, não me lembro quem agora, onde eu falei, cara, tá dando liga, né? As peças estão se combinando junto com um bom trabalho do técnico. E é legal, né? Essas surpresas. Foi assim com o Ituano, não estou dizendo que o Água Santa vai ser campeão, claro, mas o Ituano ali atrás também foi chegando, tirando um, vai com o Santos para decisão e ganha. Teve o time do Fernando Diniz, que pegou o Santos na final e jogou melhor que o Santos e não ganhou, porque pelas coisas do futebol, na Vila fez um jogo espetacular, onde encurralou o Santos e não levou o título. Eu acho isso muito legal, para ver, os grandes também observar que não tem mais bobo no futebol, André. Se não entrar em campo organizado, dedicado, concentrado, vai perder sim, vai perder sabendo que poderia fazer mais, né? Então, nas pedras pequenas, assim, que normalmente a gente tropeça, né? Mas, assim, as equipes de São Paulo ali, principalmente, onde eu acompanho mais, de uns anos para cá, vem fazendo bons elencos e bons campeonatos. E o Campeonato Paulista, ele é bom por isso, né? Ele tem a possibilidade do pequeno te surpreender e por isso que ele é tão legal e por isso que se valoriza tanto ter um título como você tem o Paulistão, né, Fábio? E esse ano, né, André, foi um ano bom para os grandes na questão de preparação por conta da Copa do Mundo. Eu lembro que nos anos que ali do Corinthians, tanto como auxiliar e técnico, os times do interior começavam a treinar em novembro, começo de dezembro, e você só no começo de janeiro, porque tinha que dar as férias ali do Campeonato Brasileiro, muitas vezes começava a treinar dia 7, para o campeonato começar dia 15. Então o início, fisicamente eles atropelavam. Então agora, o Água Santa acho que tem que ter um reconhecimento maior ainda, porque vem de uma igualdade de preparação de todos, né? Não é que fez um ótimo início de Campeonato Paulista e depois, não, vem e os grandes se prepararam da mesma forma, podemos dizer assim. Que legal, meu parabéns pro Thiago, pro Thiaguinho ali, que eu peguei um pouquinho dele no Corinthians 2019, um moleque espetacular, um profissional dedicado demais, a gente fica feliz com esses acontecimentos. E você também olha o futebol brasileiro com aquele olhar de quem tá olhando o mercado, assim, porque o Água Santa agora é o time que todo mundo quer contratar os jogadores. Tá de olho em alguém do Água Santa ou não? Vai dar essa notícia aqui no canal ou não? Não, aqui, né, André, vai ser muito difícil chegar jogadores agora, porque eu tenho 7 estrangeiros e só pode jogar 4, né? Então tem isso, e aqui eles gostam de cumprir contrato, então vão até o fim mesmo. Então provavelmente para o ano que vem possa acontecer algumas mudanças, muitos contratos terminam no final do ano, não só dos estrangeiros como dos japoneses também, mas a gente está de olho aí, né? A gente tem que estar sempre, tem um banco de dados aqui que o Denis prepara, a gente deixa tudo organizado ali já com função, com as características do atleta aí, para na hora que surgir as possibilidades, está tudo muito fácil para contratar o jogador, para indicar para o clube aqui. Ô Fábio, estou entrando aqui já na parte final aqui desse nosso papo aqui, papo bom passa rápido, né? Você tá jogando como aí? Porque os caras são velozes aí, né? Tudo bem que tem muito estrangeiro, tem 6 brasileiros aí e tal. Como é que você tá jogando? Você tá jogando mais fechadinho e dando aquele contra-ataque ou você tá conseguindo propor mais jogo? Como é que você tá? Porque assim, no Brasil é aquela loucura, né? O Santos, você tinha que jogar fechado mesmo porque era a situação de desespero de resultado.
pressão e tudo mais, no Atlético você tinha um elenco de muita qualidade com jovens e tal, mas aí você não teve tempo. O Corinthians ficou marcado por aquele time muito competitivo e muito letal quando saía no contra-ataque. Como é que você está conseguindo, nesses 11 meses de Japão, desenvolver a tua metodologia de trabalho? Falando só do Santos ali, eu organizei 3 zagueiros, mas colocando 2 atacantes de ala, né? Que era o Marcos Guilherme, que era o Lucas Braga, né? Eu não podia tomar gol, mas eu tinha que buscar resultado. Eu tava na zona de rebaixamento. E no final a gente conseguiu deslanchar. André, hoje aqui eu tô com 2 zagueiros muito rápido, né? O Kaique, que vem jogando 1,91, mas é muito rápido. O outro zagueiro japonês também, o Koshi, que tá jogando, é um jogador assim. Tô jogando mais dentro do campo adversário, né, com as características que eu tenho. Tá sendo um 4-2-3-1, aquela mesma ideia de um volante subindo mais. Na Arábia, eu cheguei a jogar no 4-1-3-2, parecido com o River de uns anos atrás ali, né? Eu tinha jogadores para isso também, propondo o jogo. No Corinthians, em 2018, a gente jogava muito no campo do adversário, porque eu não tinha 9, o Jô foi embora e acabei fazendo com Jadson e Rodriguinho ali por dentro, e tem gols aí, 1 minuto e 20 contra o Paraná ficando com a bola, 1 minuto e 23 contra o Palmeiras. Era uma ideia que entrou, ganhamos de 7 lá na Venezuela, né, de um time que tinha ganho do Independente e do Milionários lá. A gente foi e ganhou de 7 na Libertadores um pouquinho antes de eu sair para a Arábia. Esses 7 anos aí já trabalhei com várias formas de jogar e muito respeitando as características, né, do grupo. Eu acho que isso é muito importante para que você tenha sucesso, para que os jogadores tenham mais confiança em executar as coisas dentro de campo. Então aqui é um time que está com uma qualidade de jogo muito melhor do que eu encontrei ano passado, com os jogadores que chegaram, com a repetição de trabalho. Os últimos 3 jogos aí fizemos 7 gols, tomamos 3. É um campeonato difícil, onde tem o Shimizu, que é um time da primeira, o Júbilo, que caiu, com jogadores da primeira divisão. Então está sendo um campeonato muito legal, as equipes se reforçaram muito bem, então vai ser disputado até a última rodada mesmo, vai ser muito legal. Coincidência, né? Tô falando contigo aqui, outro dia eu estava conversando com o Renato Augusto, né? Outro dia eu fiz uma gravação com o Renato Augusto e com o Fábio Santos, e eu estava falando com o Renato sobre a questão, isso fora do ar, né? Resenha, aquela resenha pré-entrevista, sobre o quanto você você experimenta várias culturas dentro do futebol, cultura de futebol mesmo, futebolística, dentro de um campeonato. E ele estava falando sobre o campeonato chinês. E, porra, ele jogou de centroavante, jogou aberto, jogou na velocidade, jogou como primeiro volante, segundo volante. Então, assim, a gente aqui no futebol brasileiro fica muito nessa questão de rotular o treinador. Não, o Fábio é defensivo. Não, fulano é reativo. Não, aquele lá joga muito para frente. Então, assim, eu entendo que no futebol japonês é também uma possibilidade de você experimentar vários tipos de modelos de jogo e te deixa um pouco mais completo também, né? Olha, André, falando sobre isso, a questão da cultura, né? Totalmente disciplinado o atleta, você coloca ali, pede isso, ele vai fazer, né? Na questão de posicionamento, talvez vai errar tecnicamente uma coisa ou outra, que não está acostumado com a posição, mas vai fazer. Então, jogadores aqui, que um jogo você coloca de ponta esquerda, no outro você coloca de lateral direito, ele vai render, sabe? Umas coisas assim. Isso é um crescimento, assim, como ser humano, de entender. Aí, falando de cultura, a Arábia é totalmente proibida a carne de porco. Aqui o que mais se consome é a carne de porco, né? Então, isso é muito legal. Tá sendo um aprendizado, assim, um crescimento de vida, todas essas questões. Mas assim, não dá pra ficar experimentando muito não, André. Preciso ganhar jogo aqui também. É bom, é legal, mas se não ganhar, os caras vão meter um arigatô em você e valeu, né? O bom, André, é que aqui respeita as datas FIFA, quer dizer, você tem tempo para treinar, você imagina alguma coisa, você leva para o campo, para o treino, e algumas vezes consegue até pegar um jogo treino para ver como fica. Então, isso te dá uma certeza maior de fazer uma mudança ou outra, né? Não é que nem a Arábia Saudita também é assim, então não é que nem o Brasil, você joga no domingo, terça-feira que tá batendo cansaço, já é véspera de um jogo na quarta, né? E você vem muitas vezes de um jogo grande no domingo, na quarta já é uma Libertadores, um jogo decisivo de Copa do Brasil, os jogadores, você olha para os caras, vou ter que jogar outra vez, né? Que o corpo já chega, que é agosto, setembro, que é o momento mais perigoso do ano, ali onde acontecem muitas lesões, né? Então aqui você consegue imaginar
e consegue levar para o campo para ver se aquilo ali é mesmo o que você está imaginando. Arigatô, seu Fábio Carilli. Muito obrigado aí por esse papo aqui no Tom Online, que é um quadro novo aqui do canal, que a gente vai entrevistar sempre os grandes personagens do futebol online, né? Nessa coisa que a gente acabou se acostumando a ter essa entrevista. E é bacana porque a gente aproxima, né? Traz um pouco de como é o dia a dia do profissional brasileiro, né? Dos grandes profissionais, dos vencedores também fora do Brasil. E bacana te ouvir, bacana saber que você está bem aí, que o trabalho está progredindo, e bacana saber que você tem projetos para voltar no futebol brasileiro, porque eu quero te ver aqui no futebol brasileiro, Fábio, ainda levantando o caneco. Quem sabe, né, André? Quem sabe aí daqui uns anos aí possa voltar e realizar um grande trabalho. André, sabe que não lembro quantos meses que eu não dava uma entrevista, cara. Né? Opa! Quantos... né? O Bruno depois pode até falar sobre isso. Na hora que surgiu a possibilidade, vamos bater um papo sim, que é bom também, né? Colocar essa cara feia um pouquinho de vez em quando para os outros verem, André. Essa cara cinquentona aí quase, né? Faço em setembro 50 anos. Ainda aí num espaço seu aí que está crescendo. Parabéns aí pelo seu trabalho, tá? Obrigado, Fábio. Valeu mesmo, sucesso. E quando você estiver aqui no Brasil, a gente faz um bate-papo presencial e aquele churrasco, aquela resenha boa lá, que nem foi daquela vez lá, que foi muito bacana. Opa, em dezembro aí, espero estar de férias em dezembro aí, a gente combina assim, André. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Um grande abraço. Abração, valeu! Tchau, tchau.